paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs, estamos começando. Hoje é a primeira edição do programa de formação bíblica. Vamos, então, abordar sucessivamente os temas introdutórios e sistemáticos. Esses temas são o texto da Bíblia, o cânon, a lista dos livros da Bíblia, a inspiração da Bíblia e a verdade na Bíblia. Vamos também transmitindo uma visão geral da Bíblia. E aos poucos vamos falar livro a livro da Bíblia, iniciando por Marcos, que é o evangelho desse ano. Começamos então hoje falando no texto da Bíblia e também na Bíblia em geral. A Bíblia tem 73 livros, sendo 26 no Novo Testamento e 37 no Antigo. No Novo Testamento temos os 4 evangelhos e as cartas, além de Apocalipse. Além disso, no Antigo Testamento falaremos sucessivamente, há uma certa diferença. As Bíblias hebraica e luterana têm menos 6 livros, porque nas origens não eram conhecidos esses livros em hebraico, alguns dos quais se descobriu atualmente lá até em Qumran, que é o mosteiro de Qumran, que foi destruído em 135 pelos romanos, onde se encontrou, entre outros livros, os livros do Eclesiástico. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. E hoje a pesquisa da Bíblia se dá em vários níveis. No nível mais especializado, mestrado, doutorado, que também é o meu caso, nós contamos com muitos recursos, enciclopédias, livros, gramáticas, e temos principalmente hoje a citar o que se chama Bible Works, Obras da Bíblia, edição número 10 já, que, por exemplo, nos dá 29 línguas de tradução da Bíblia, apenas 29 línguas, cada uma com várias versões, enciclopédias, gramáticas e etc. Temos também as edições preferenciais. Na Igreja Católica, citamos a Bíblia de Jerusalém, que é aquela que tem mais notas explicativas e tem ótimas introduções aos livros da Bíblia. Temos, além disso, em termos mais populares, a Bíblia da CNBB, que também é mais econômica, mais barata. Fora disso, temos a Bíblia do Peregrino, que é dos autores espanhóis, e a tradução ecumênica da Bíblia. São estas as traduções mais correntes. Repito, Bíblia de Jerusalém, Bíblia da CNBB, Bíblia do Peregrino e tradução ecumênica da Bíblia. Nós temos, além disso, nós que estudamos, a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, a tradução atual é de Stuttgart. E o Novo Testamento, temos o Greek New Testament, 4ª edição de 1966, a Bíblia de Nestle Aland, 28ª edição, 2012. São as Bíblias mais usadas para pesquisa. Todas elas, desde a Bíblia de Jerusalém, têm notas explicativas acima e ao lado da página. E também a Bíblia hebraica tem o que se chama a Massora Grande ou Magna, que fica essa Massora do lado, e a Massora Parva, que fica embaixo, que é o comentário. Massar quer dizer comentar. Então, todas elas vêm com inúmeras possibilidades de pesquisa. As várias versões, por exemplo, que se usa. Então, como eu dizia, abaixo, a Massora Grande, na Bíblia hebraica, dá as inúmeras possibilidades de texto bíblico. É isso que nós vamos falar agora. A pesquisa que nós chamamos crítica textual, ver qual o texto que possivelmente mais se aproxima do original, é algo enorme. Nós pesquisamos papiros, que são do século II, pergaminhos é só do Novo Testamento. Pesquisamos também o que se chama palimpsestos. Palimpsestos é quando eles escreviam e apagavam, porque o papiro era, o pergaminho, aliás, que era couro, era muito caro, couro de cabra e outros animais.
Temos também códices que correspondem aos nossos livros, eram em folhas de papiro ou de pergaminho, com letras maiúsculas, tinha o grego todo minúsculo e também o grego em letras minúsculas. Temos lecionários que correspondem àqueles livros que nós lemos na Bíblia e rolos, né? A Bíblia era colocada em rolos de papiro e pergaminho. O mais importante dos papiros é do século II, é o papiro 52. Hoje, para termos uma noção, são 2.795 papiros, não é pouco, sendo o papiro 33 o mais importante. Dos códices em letra maiúscula, esses que nós chamamos de livros hoje, são 278. Também temos muitas versões da Bíblia. Isso tudo entra na crítica textual e resulta na Bíblia que nós temos em mãos. Então temos aí as versões siríacas, são as diversas línguas, siríaco, copta, gótica, georgiana, armena, arábica, etiópica, eslava. Além disso, depois temos citações, né, que nós vamos falar na segunda metade do programa. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Entre as citações também se estuda os autores da igreja primitiva, como Santo Hilário, Ambrosiartes e vários, próprio Santo Agostinho, citavam a Bíblia. Isso também se usa para ver qual o texto mais provavelmente próximo ao original. Temos revisões dos textos, que depois se utilizam, que são revisões que englobam as várias versões. A revisão alexandrina, a revisão antioquena, a revisão ocidental e cesariense. Isso aqui é colocado bastante num dos livros que é grego, latino, português, que nós também podemos consultar. Para termos uma noção, o primeiro texto impresso no mundo foi a Bíblia Vulgata, em Mogúncia, na Alemanha, de 1450 a 1457. Então foi o primeiro livro impresso no mundo, foi a Bíblia. Depois dividiu-se a Bíblia em versículos,
primeiro em capítulos, em 1212, já estava dividida. Em 1551, um tipógrafo que se chamava Robert Estienne, não era biblista, dividiu em versículos e fez um trabalho bem feito que nós utilizamos até hoje. Então vejamos, esse trabalho enorme de pesquisa bíblica, que teve talvez como expressão máxima na Igreja Católica até há 5 anos atrás, o cardeal Martini, que foi reitor do Instituto Bíblico e da Universidade Gregoriana em Roma, onde eu estudei, tem uma série enorme de manuscritos. No Novo Testamento são 150 mil, até 200 mil, sendo apenas 200 os mais importantes. No texto grego do Novo Testamento, só o texto grego, nós temos acima de 2.500 possibilidades, sendo que importantes para a crítica textual, para essa pesquisa de achar a origem e qual que se aproxima mais da origem, são 226 manuscritos maiúsculos e 89 papiros. A Bíblia é o livro seguramente mais fidedigno da história. Mais fidedigno que todos os outros livros que se conservaram por transmissão. Não há livro original da antiguidade. Não existem edições originais. Sempre foram cópias porque se deterioravam e os copistas faziam muitas cópias uma atrás da outra. Para nós termos uma ideia, o texto que existe alguma dúvida, é essa palavra ou aquela, vírgula, ponto, é um em cada 50 possibilidades. Mas que a dúvida do sentido é um em cada 1000 possibilidades alternativas. Então vejam, é um texto muito seguro que nós temos, e isso é uma das razões que eu estou falando aqui hoje, esse tema, porque às vezes pergunto até nas aulas, como é que nós podemos ter garantia que a igreja não distorceu na história o texto da Bíblia? E não distorceu, nós temos esses testemunhas, não haveria como distorcer. A edição mais antiga do Antigo Testamento é do século X, que se chama Códice de Leningrado, foi encontrado na Rússia. Também, mais recentemente, se descobriu em 1948 em diante os textos de Qumran, ali às margens do Mar Morto, e outras versões como também Murabá. A tradução 70 da Bíblia, que é em grego, feita em Alexandria, do século II. Depois temos os códices vaticanos, sinaítico, do século IV. Nos anos 70 houve uma base de recensão da Bíblia, resumindo esses códices, e a definitiva estabilidade da tradução da Bíblia se alcançou entre 500 e 900. Os textos hebraicos sofreram vocalização apenas pelo ano 700, era tudo só com consoantes. E temos, além disso, que é muito importante para nós, porque definiu qual a lista dos livros do cânon, da lista aceita pelos católicos, é a Vulgata, que é a tradução latina da Bíblia, feita por São Jerônimo no final do século II, que foi depois restaurada ou renovada em Roma em 1990, eu estava lá, que se chama Neo-Vulgata pelos monges beneditinos. Quanto ao método, nós vamos abordar então, já esgotando o nosso horário, na próxima vez, porque existe um método para que tenham também satisfeita a curiosidade, como é que a gente procura entre as várias possibilidades a opção pelo texto original. Dando prosseguimento ao que nós chamamos de crítica textual, vamos olhar um pouquinho de perto, pelo menos para satisfazer a curiosidade, quais os principais princípios de optar pela crítica textual. Pegando entre um manuscrito e outro, nós vemos que há algumas atitudes a evitar. A autoridade dos autores não é o principal. A última palavra ao número de manuscritos, tem 100 ou 200, também não é, porque podemos encontrar um manuscrito que seja mais antigo do que outros 100. Também temos que evitar isso que eu tinha dito. Quais são as regras a seguir? Normalmente se aceitava que a leitura mais antiga é aquela das testemunhas mais antigas. Como eu dizia, pode também haver um texto mais antigo
que esteja no final de outros textos mais recentes. O número maior ou menor de manuscritos que reproduzem uma determinada leitura deve então ser observado. Se tem um número maior, em regra, é o preferível. Depois depende da maior ou menor difusão geográfica do manuscrito. Se ele foi encontrado na África, em Israel, em outros países, ele é mais seguro. Depois, a documentação mais ou menos precisa no tocante à data, origem, caráter, em particular, de onde eles derivam e a pertença a um determinado grupo de manuscritos, também pode ser observado. Podemos, além disso, coligar diversas variantes do texto, cuidado, porque às vezes procurando uma escolha harmônica significa que o texto foi retrabalhado e não é original, já que eles encontraram alguma questão problemática. Então, o princípio geral agora, sintetizando, vai-se admitir a leitura que apresente maior número de manuscritos, proveniente de manuscritos independentes entre si e de manuscritos não suspeitos. Então, temos várias opções de crítica externa, como eu vinha falando. A crítica interna é olhando os manuscritos, olhar questões estilísticas e gramaticais. Por exemplo, a maior adequação de uma leitura ao estilo literário e as leituras teológicas do autor e da sua obra. Por exemplo, não vou encontrar uma coisa que seja totalmente contrária a Mateus no Evangelho de Mateus, significa que não é original. Depois, a maior adequação da leitura ao grego do Novo Testamento, que se chamava grego koiné, ou popular, em contraposição ao grego ático, que era o grego ático, o clássico. Então, o grego é popular na Bíblia, para que todos entendessem. Depois, a maior adequação às formas de expressão semíticas também, porque a Bíblia também tem várias expressões semíticas, como talita cum, como nós vimos no Evangelho de um dia atrás, menina, levanta. Depois, o menor grau de adequação ao contexto ou de harmonização com passagens paralelas do Novo Testamento, com citações e passagens do Antigo Testamento. Depois, a leitura que implica variantes é a que se deve escolher, as diversas variantes. Então, é preferível a origem, os 3 critérios básicos, resumindo, é preferível aquela leitura, aquela escolha que explica as origens do demais. É preferível a leitura mais difícil, porque quando alguém copia um texto, ele tende a facilitar e a explicar. Também é preferível a leitura mais breve, o texto mais breve, porque quando alguém copia, ele tende a aumentar para que entendam melhor. Então, são esses os principais métodos, né? Os principais critérios, as principais observações que se faz quando se estuda qual o texto é mais provável do original. Lógico, nós, em português, quando lemos, já recebemos essas escolhas feitas e não suspeitamos, a não ser em raros casos, quando as notas explicam, né, que possa, então, apontar o original. Eu vou repetir 12 regras fundamentais, resumindo de tudo aquilo que foi dito, segundo os principais autores de crítica textual, que são Kurt Aland e Barbara Aland. Por exemplo, somente uma leitura pode ser originária, número 1, mesmo se um passo foi transmitido em muitas formas e variadas. 2. Pode ser original somente aquela lição em sustento da qual convergem os critérios externos e aqueles internos, criando assim uma solução ótima. 3. Sempre se deve começar um trabalho de tradição manuscrita, critérios internos somente num segundo tempo, ou seja, primeiro se compara um manuscrito com outro, depois se compara na questão escolhida qual o texto mais adaptado no estilo e também na gramática e no resto do livro. Depois os critérios internos, que são o contexto, estilo, as palavras, a forma mental do autor, por si não podem fazer decidir em favor de uma opção. Tanto menos se encontram em contraste com os dados externos da tradição manuscrita. Número 5. Peso decisivo na escolha é a tradução direta dos manuscritos gregos, que são os mais antigos.
Além disso, as lições extraídas das versões dos padres da Igreja dos 8 primeiros séculos vêm reconhecidas em geral só em função como integração e de verificação, que tem um valor ainda mais limitado lá onde o texto grego de que as versões ou os padres tiraram não se podem mais reconstituir com absoluta certeza. Ponto 6. Devem ser pesados e não contados, não é pelo número, mas é o peso, o valor de cada manuscrito. Número 8. É preciso ver a árvore genealógica. Quais são as lições em que essas divergem? Extremamente importante, já que a lição com a qual se pode explicar a origem das demais é com toda a probabilidade aquela que é a opção original. 9. As variantes não devem ser consideradas isoladamente, mas precisa ter sempre o conjunto de tradição manuscrita. 10. A lição mais difícil é a lição preferível, porque tende-se de uma cópia a outra a facilitar com explicações. A lição mais breve também é preferível, mas essa não pode ser aplicada mecanicamente. Há variações na transmissão dos manuscritos. Também a regra geralmente válida, segundo a qual as variantes derivadas de passos paralelos ou igualadas ao texto da edição grega, nas citações do Antigo Testamento, não são originárias, não devem ser seguidas de forma meramente mecânica. E, finalmente, o hábito constante com a tradição manuscrita é a melhor guia na crítica textual, ou seja, aqueles que se dedicam a isso têm que viver em cima dos manuscritos, e às vezes é um trabalho insano, mas muito fecundo, de anos e muito austero. Isso era para nós termos uma visão de todo o trabalho daqueles que se dedicaram, se cansaram, para que a Bíblia chegasse até nós e até hoje, como se faz para optar pelo melhor texto da Bíblia com o livro grego e com o livro hebraico em mãos. Certamente, nas próximas vezes, teremos um trabalho mais fácil, uma exposição mais compreensível, mas para iniciarmos com uma certa apresentação consistente do que é a Bíblia e como ela chegou até nós, eram necessários esses dados. Então, tenham todos uma boa tarde ou uma boa noite e que Deus os acompanhe. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.